Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que estão em casa, no trabalho, enfim, aonde estiverem. Hoje é quarta-feira, dia 25 de julho. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zeiman e será um prazer fazer companhia para você a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando de uma grande apreensão de maconha feita pela Polícia Militar na noite desta terça-feira na zona leste de São Paulo. Quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Bittencourt. Policiais militares faziam patrulhamento pela região da Penha, zona para o SBT Notícias. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E uma quadrilha que praticava sequestros relâmpagos e roubava caminhões foi presa em São Paulo. Entre os 6 integrantes detidos, 3 são menores de idade. A primeira... 4 irmãos, entre eles uma criança de 12 anos, foram assassinados no interior do Paraná. A polícia suspeita de um acerto de contas entre famílias rivais que disputam a posse de terra na região. No carro, as marcas... 45 pessoas foram presas em uma mega operação contra traficantes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A facção criminosa também é investigada por uma série de assassinatos. As ordens saíam de dentro dos presídios. A força-tarefa envolveu mais de 300 entes. Em outra operação, só que no Recife, a polícia apreendeu integrantes de uma quadrilha responsável por assassinatos, tráfico de drogas e venda ilegal de armas. A ação denominada Operação. O governo pediu a volta do embaixador do Brasil na Nicarágua para obter mais informações sobre a morte da universitária brasileira na capital Manágua, na última segunda-feira. A embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil também prestou esclarecimentos ao Itamaraty. Rainéia Gabriele Lima estava... Depois do caso do Doutor Bumbum, mais 2 mulheres morreram após serem submetidas a procedimentos estéticos no Rio de Janeiro. O corpo de Adriana Ferreira foi enterrado no cemitério de Paracambi, no sul do... 2 homens que foram presos nesta terça-feira no Rio de Janeiro vão ser investigados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O policial militar reformado Alain de Moraes Nogueira, também conhecido como Cachorro Louco, e o ex-bombeiro Luiz Cláudio Ferreira Barbosa foram presos suspeitos de matar um PM, um ex-PM na zona oeste do Rio. O traficante Rogério 157 foi condenado a 32 anos de prisão. Ele está preso desde dezembro do ano passado, quando foi capturado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Apontado como o pivô da guerra entre facções criminosas na Rocinha, Rogério é Porto Velho, em Rondônia. A polícia prendeu um dos ladrões de carga mais procurados do país. A especialidade dele era o roubo de combustíveis. O criminoso foi pego quando estava prestes a fazer, olha só, uma cirurgia plástica para mudar o rosto. Rodrigo Fernandes Goulão de Almeida foi preso em... Agora, olha só essa história. A polícia procura pelos criminosos que furtaram uma creche na zona sul de São Paulo. É a 5ª vez, gente, que a instituição é alvo de ladrões somente neste mês. O prejuízo já chega a mais de R$20 mil. Portões fechados. Foi assim que esse centro educacional infantil ficou o dia todo. A creche, mais uma... A polícia está atrás de 2 homens que explodiram 2 caixas eletrônicos em um anexo do Palácio do Buriti, sede do Poder Executivo do Distrito Federal. E um dos suspeitos de assaltar a casa de um desembargador no Distrito Federal foi preso pela polícia. Paulo Henrique de Almeida Costa, de 42 anos, cumpria pena em regime semiaberto. A polícia não informou detalhes de como... Agora imagina você de casa estar dentro de um ônibus e no meio de um fogo cruzado. Pois é, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Um coletivo foi atingido por tiros e teve as janelas quebradas por causa de um confronto entre traficantes de facções rivais. O vídeo feito por uma passageira mostra o ônibus atingido e pessoas... E após 28 dias, os pais conseguiram enterrar o bebê que foi trocado na maternidade de um hospital no Distrito Federal. A criança havia sido sepultada por outra família. Foram quase 30 dias de espera. Finalmente, o corpo de Davi Lucas foi enterrado no cemitério Campo da Esperança. O corpo do menino foi trocado. 5h19, agora vamos às notícias internacionais. A represa de uma hidrelétrica em construção se rompeu no Laos, país do Sudeste Asiático. 6.600 pessoas estão desalojadas. A força da água levou tudo que encontrou pela frente e inundou 6 vilarejos inteiros.
A construtora da represa disse que a chuva forte e as enchentes que atingem o país causaram a tragédia. O governo ainda não conseguiu estimar o número de mortos e desaparecidos. O incêndio destruiu o trailer de uma família em Nova York, nos Estados Unidos. 3 crianças morreram. Os pais e o mundo. E a onda de calor que atinge o hemisfério norte está deixando vários países em alerta. Na Grécia, as altas temperaturas provocaram incêndios florestais que já deixaram quase 80 mortos. Do alto, já registrada no país. Uma enorme quantidade de lixo invadiu as praias da República Dominicana. Olha só a imagem impressionante. Uma tempestade subtropical que passou pela região arrastou os resíduos para a costa. Desde o início do mês já foram retiradas cerca de 30 toneladas de lixo das praias de Santo Domingo. A notícia ganhou repercussão mundial depois que uma ONG publicou um vídeo mostrando essa onda de lixo. A organização que faz trabalhos voltados à limpeza uma das madrugadas mais frias do ano e pegou muita gente desprevenida. Com um céu azul assim, não dá para ficar escondida na toca. É de virar a cabeça, né? Em Vitória tem previsão de chuva, mas de forma mais isolada e fraca. A máxima fica nos 27. E na capital paulista, a quarta-feira será mais um dia com céu nublado, com máxima de 23 graus. E o incêndio atingiu a cobertura de um prédio comercial em um bairro nobre de São Paulo. O incêndio começou depois que um material inflamável utilizado na obra de impermeabilização da cobertura pegou fogo. As chamas se alastraram pelo edifício que fica aí no bairro do Itaim Bibi, que é a zona nobre de São Paulo. 8 equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no local para conter as chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido. E 2017 foi o ano mais violento para os defensores do meio ambiente. Mais de 200 pessoas foram mortas em todo o mundo. O Brasil foi o recordista de assassinatos. Nas 2 sepulturas. E olha só que notícia boa, cerca de 20 mil baleias jubarte devem passar uma temporada no litoral da Bahia e fazer a alegria dos banhistas. Veja só. As baleias ficam no litoral baiano entre os meses de julho a novembro, quando ocorre o ciclo reprodutivo da espécie. Até o mês de outubro ainda é possível encontrar a baleia no litoral brasileiro. Depois, ela segue para a Antártica e só volta para o país em junho do próximo ano. Uma baleia jubarte adulta pode chegar a medir cerca de 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas, o equivalente ao peso de 8 elefantes. Enquanto elas visitam nosso país, os banhistas se divertem vendo as acrobacias no mar. Quando a gente fala de esporte, a FIFA divulgou a lista de candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo. A grande ausência, gente, foi a de Neymar. O craque brasileiro não apareceu entre os 10 primeiros. Boa sorte, então, aí para Marta, aí defendendo mais um título e o Vadão. Bom, gente, o técnico Tite acertou os detalhes ali com a CBF, deve continuar para nossa alegria no comando da seleção brasileira. A permanência do treinador será anunciada ainda nesta semana. Foram 2 dias de reuniões entre o comandante e o empresário Sei. Só um detalhe, injustiça, né, do Tite não estar nessa lista final dos melhores treinadores do mundo. Bom, gente, a Copa da Rússia deu um novo ânimo ao setor de eletroeletrônicos aqui no país. As vendas cresceram quase 15% nos primeiros 6 meses do ano. E o produto que mais atraiu o consumidor, é claro, foi a televisão. O setor de eletrônicos cresceu quase 15% nos... E por causa da crise financeira, muitas empresas estão substituindo profissionais experientes por estagiários. Não é à toa que o número de vagas para aprendizes cresceu cerca de 13%. Tem 6 meses que a rotina da Marília inclui... O assunto agora é o problema do desemprego. Especialistas alertam que a tendência é de piora por causa das incertezas nas eleições deste ano. Quem conta pra gente essa história é o repórter Fábio Barreto. O senhor está desempregado há quanto tempo? Eu já estou indo para 4 anos já. 1 ano e 4 meses desempregado. A presidente em exercício, a ministra Carmen Lúcia, assinou nesta terça-feira um decreto que obriga empresas que prestam serviços para o governo a contratarem presos e ex-detentos.
Uma população estimada em 726 mil presos. O Brasil é o terceiro no ranking de países com maior quantidade de empresas. O presidente Michel Temer participa daqui a algumas horas da reunião dos BRICS na África do Sul. Nesta terça-feira, ele esteve na cúpula do Mercosul e da Aliança do Pacífico, onde assinou uma declaração de integração entre os dois blocos. A reportagem da enviada especial, Cleide Clock. Em uma época de protecionismo liderada pelas novas políticas do presidente americano Donald Trump, os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico... Obrigado, Cleide. E a Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal tomou medidas para que os manifestantes que jogaram bexigas cheias de tinta vermelha no prédio sejam identificados e punidos. O grupo que é contra as reformas trabalhista e da Previdência também pedia a liberdade do ex-presidente Lula. O piso de mármore da entrada do plenário do STF, por onde passam os ministros, ficou cheio de manchas. E os funcionários da limpeza tiveram dificuldade para remover a tinta toda. Testemunhas contaram que os autores fugiram assim que os seguranças apareceram. No início da noite, o STF soltou uma nota dizendo que os seguranças coletaram imagens dos envolvidos e das placas dos carros deles e que está adotando providências para apurar esse ato ocorrido. Só lembrando que quem está no comando da Suprema Corte esta semana é o ministro Dias Toffoli, já que Carmen Lúcia está despachando daqui do Planalto, como presidente da República em exercício, na ausência de Michel Temer. De Brasília, Rudá Moreira para o SBT Notícias. Valeu, Rudá. E agora, olha só essa notícia. Ao invés de um carro, os ministros Raul Jungmann, da Segurança Pública, e Moreira Franco, de Minas e Energia, pegaram um jatinho para percorrer o trajeto entre os dois principais aeroportos do Rio de Janeiro. Jungmann e Moreira Franco vieram de Brasília, chegaram em horários diferentes e cada um pegou um jatinho de luxo para o deslocamento entre os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, que ficam cerca de 20 quilômetros de distância um do outro. Só que de jatinho os ministros percorreram 200 quilômetros para completar esse percurso. O motivo seria as condições meteorológicas. Os aviões tiveram que ir até Resende, no sul fluminense, que fica a mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, para de lá voltarem ao Santos Dumont. Caso tivessem ido de carro, gastariam apenas R$ 9,00. Com o veículo de aplicativos, o valor seria em torno de 30, 50 de táxi. Mas de jatinho, o gasto foi de R$ 1.600. Olha, infelizmente escolheram o trajeto mais longo para variar mais caro. E por uma falha de comunicação entre a Justiça e a polícia, servidores públicos continuavam trabalhando, mesmo com mandados aí de prisão contra eles. O problema só foi solucionado quando 6 funcionários públicos foram finalmente presos. Os detidos tinham mandados de prisão em aberto por motivos diferentes nas esferas civil e criminal. Entre os presos estão professores, um agente penitenciário e também um policial militar. A operação, em conjunto com a Controladoria Geral do Estado, quer evitar que servidores que deveriam estar cumprindo pena continuem servindo a população. Na verdade, é a falta de comunicação entre o Poder Judiciário e a polícia. Isso faz com que, obviamente, esses fatos ocorram, mas também tem alguns mandatos que eles são emitidos e, na sequência, são revogados. Então, tudo isso tem que ser analisado com cautela. Como eu disse, na data de hoje foram cumpridos mandatos de prisões de ilícitos criminais, mas também de crimes de pensão alimentícia. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou a terça-feira na solitária no complexo penitenciário de Bangu. Numa visita do promotor de justiça André Guilherme, o ex-governador teria deção de quadrilha. O governo brasileiro transferiu 130 venezuelanos para 4 estados nesta terça-feira. O processo, chamado de interiorização, consiste em levar os refugiados recém-chegados a Roraima para outras partes do país. Um Boeing 767 da Força Aérea Brasileira transportou os refugiados. A aeronave saiu de Roraima, passou por Cuiabá, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse grupo que acaba de desembarcar é formado por 130 venezuelanos. 50 vão ficar aqui em Brasília. São principalmente famílias que trouxeram... O migratório vem diminuindo nos últimos 2 meses. Um relatório divulgado pelos Estados Unidos mostra que mais de 460 pessoas foram deportadas do país. E o pior, sem os filhos.
Segundo o documento, 1 em cada 5 imigrantes presos na fronteira com o México foram mandados de volta para os países de origem. Os filhos deles continuam em abrigos americanos e não há previsão para o reencontro. O prazo dado pela Justiça para a reunião de todas as famílias se encerra nesta quinta-feira. O governo Trump pediu mais tempo. Segundo o Itamaraty, 15 crianças brasileiras seguem separadas dos pais. A violência contra policiais militares no Rio de Janeiro cresce a cada dia. As vítimas que sobrevivem nem sempre têm um amparo esperado das autoridades. Há mais de um ano, um policial que perdeu uma perna em uma troca de tiros aguarda o auxílio da PM para a compra de uma prótese. O cabo Rafael Cabral tem apenas 30 anos, mas já foi aposentado por apuração dos fatos. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas até o momento não tivemos resposta. Em menos de 48 horas, 12 pessoas morreram em acidentes nas estradas mineiras. Nesta terça-feira, uma batida deixou 3 pessoas mortas na BR-040 em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Um carro bateu de frente com um caminhão em Brumadinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista foi fazer uma ultrapassagem permitida, mas foi fechado por uma carreta que não viu a manobra. O veículo foi lançado para outra pista e bateu no caminhão que seguia no sentido contrário. Todos os ocupantes do carro morreram no local. As vítimas eram um homem de 36 anos, uma mulher de 32 e um adolescente. O motorista do caminhão quebrou um dos pés e foi levado para o hospital. Também em Minas Gerais, um policial riscou a própria vida para salvar uma mulher que estava se afogando. E um detalhe, gente, o PM também não sabia nadar. O resgate foi gravado e viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o policial militar fardado dentro da represa fazendo o resgate da mulher que já está se afogando. A vítima, que também está de roupa, se debate na água, o que dificulta o trabalho do PM. Mas depois de muito esforço... Gente, parabéns para esse policial militar que salvou essa mulher mesmo sem saber nadar. Realmente uma atitude muito corajosa. Bom, agora são 5 horas e 53 minutos. Vamos dar uma espiadinha lá fora? Vamos ver como está o tempo e o trânsito aqui em São Paulo. Tive imagens ao vivo da Radial Leste, na altura do Tatuapé. Nesse momento, gente, olha só, o trânsito começa a ficar um pouquinho mais intenso aí já nos dois sentidos. Claro que para quem vai em direção ao bairro está um pouco mais tranquilo. Quem vai em direção ao centro, o trânsito é um pouquinho mais intenso. Para o motorista que está saindo agora de casa do rodízio, vale para os carros com placas finais 5 e 6. E para os usuários do transporte público, o sistema de trem e metrô da capital paulista opera normalmente. Faz agora em São Paulo 15 graus. A máxima hoje pode chegar aos 23 graus. Vai aumentar um pouquinho a temperatura aí durante a tarde e não há previsão de chuvas. E a polícia identificou um dos assaltantes responsáveis por furtar 3 casas de judeus em bairros nobres de São Paulo. Os ladrões se disfarçavam, olha só, com roupas de rabino para agir sem levantar suspeitas. O homem que aparenta ser um religioso ladrões. Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso na zona leste de São Paulo. Gente, as imagens são fortes. Acompanhe. Repare nesses 2 homens que caminham na rua. Eles se aproximam do carro, anunciam o assalto e arrancam as vítimas de dentro do veículo. Um dos ladrões foge com... Segundo o Ministério Público, o homem que foi executado com 70 tiros de fuzil dentro de um carro de luxo blindado aqui em São Paulo pertencia à maior facção criminosa do país. Ele teve a morte decretada pelos chefes do bando. O ataque aconteceu no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. É possível ver o momento em que o veículo leva os primeiros a macho. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas não se preocupem. Amanhã o SBT Notícias está de volta. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você e uma excelente quarta-feira a todos. Tchau.